essa live aqui. Boa noite a todos vocês que estão chegando aqui para poder assistir aqui ao vivo com a gente. E quem vai assistir essa live depois também, muito obrigado pela presença aqui conosco. Gostaria que você que está entrando agora convidasse também as pessoas que você quer que venha ouvir sobre ser salvo, sobre salvação, sobre alguns conceitos bíblicos que nós vamos deixar aqui para vocês, para que vocês possam pensar, refletir sobre esse assunto e agregar conhecimento na vida de cada um de vocês que estão nos assistindo agora ao vivo e que vão nos assistir também futuramente através aqui da igreja. Para quem não me conhece, meu nome é Davi, sou da Igreja Batista Nova Vida, congrego lá já faz um bom tempo e estou aqui para poder compartilhar com os irmãos sobre ser salvo. Salvação é um conceito muito amplo, né? Salvação não é apenas ser salvo de alguma coisa. Salvação é, para algumas pessoas, ser salvo de uma doença, ser salvo de alguém que o agride, ser salvo da situação de uma depressão, de uma ansiedade. Salvação, então, pessoal, é um conceito que realmente precisa ser estudado. Mas dentro do tema que nós vamos abordar aqui essa noite, que é, quem crê está condenado, quem não crê quem não crê está condenado e quem crê está salvo. Vamos então entender como funciona, esse conceito que nós vamos estudar aqui. Primeiramente, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Abra a sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 16, no versículo 16. Sinta-se à vontade para poder comentar, perguntar, tá joia? Sinta-se à vontade para poder também compartilhar com as pessoas que você gosta. Clica no aviãozinho aí, e compartilha. Se você está gostando do que você está vendo aqui também, clica no coraçãozinho aí, porque nós vamos fazer uma reflexão sobre esse conceito de salvação. Tá joia? Enquanto você vai pegando a sua Bíblia, nós vamos escutar um louvor aqui, uma música. Bom, Marcos 16:16. Quem encontrou aí, nós vamos ler junto para a gente começar a meditar sobre esse conceito. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Primeira coisa, crer. Nem todos irão crer. Nem todos crerão em Cristo, nem todos acreditam em Deus, não são obrigados a acreditar em Cristo. A diferença está realmente daqueles que querem ouvir essa palavra. Então, o tema que a gente vai abordar hoje: aqueles que nunca ouviram o Evangelho serão salvos? Espera aí, Davi. A Bíblia está falando que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então quer dizer que Deus não tem misericórdia? Quer dizer então que Deus não tem vontade de salvar quem não escuta a Bíblia, quem não tem a oportunidade de ouvir a Bíblia? Não. Na verdade é o seguinte: vamos pensar nas pessoas que não têm condição, por exemplo, de ler a Bíblia. E eu orando a Deus e pedindo uma direção para Deus certa vez sobre isso, sobre esse tema. Mas Deus, as pessoas que não têm condição de ler, não sabem ler Bíblia, não sabem ler livros, são pessoas analfabetas, essas pessoas nunca serão salvas, porque a Bíblia ensina que quem crê será salvo. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então Deus me deu uma oportunidade de encontrar com uma mulher na rua que estava carregando um saco muito grande de material reciclável. E ela carregando aquele material reciclável na beira-rio aqui na nossa cidade, Ponte Nova, Nós moramos aqui numa cidade que é dividida por um rio. E eu caminhando na beira-rio com essa senhora, eu olhei para ela e falei: "A senhora precisa de ajuda?"
Ele olhou para mim, você é um rapaz, tá todo arrumado para trabalhar, você vai ter coragem de ajudar uma senhora que está carregando um saco de lixo sujo? Eu falei assim, não tem problema não, se a senhora estiver precisando de ajuda, nós vamos te ajudar. Eu vou ajudar a senhora. Onde a senhora vai deixar esse saco de material reciclável? Debaixo da ponte do triângulo. Eu falei, então eu vou ajudar a senhora a levar até lá, vamos lá. E eu peguei aquele saco de lixo e comecei a carregar com aquela senhora. E na minha cabeça, naquele dia, eu perguntei a Jesus, falando com Deus, Deus, é muito difícil, uma pessoa que realmente não crê vai ser condenada, vai para o inferno. E a gente tem a mania de realmente ser julgadores. E eu queria deixar essa dica para você, não se ponha no lugar de juiz, não condene ninguém, não dê nenhuma sentença para ninguém, nem para sua família. Você não tem esse direito de condenar ninguém, de chegar na casa das pessoas e falar assim, você será condenado, você vai para o inferno se você não crê no Jesus que eu creio. Não compete a nós mandar as pessoas para o inferno ou mandar as pessoas para o céu. Compete a nós apenas falar as verdades que Cristo nos deixou para falar. Amém? Você está entendendo? Deixa um joinha aí, se você está me escutando, está compreendendo o que eu estou falando. Comenta aí, deixa um joinha para a gente entender que você está participando conosco. Passando ali pela beira-rio junto com aquela senhora, eu comecei a perguntar mais algumas coisas para ela. A senhora cata papelão sempre, litro? Sim, sempre, eu vivo disso, moço. Mas aí aquela mulher olhou para mim e falou assim, olha, mas eu queria falar para você, rapaz, que está me acompanhando. Eu vivo de catar lixo, mas o Deus a quem eu sirvo é maravilhoso. Ele nunca deixa faltar nada na minha vida. E aquela senhora, catadora de material reciclável, olhou para mim e falou, olha, eu queria te falar uma coisa. Você não repara não, mas eu conheço um Jesus maravilhoso. Eu conheço um Deus maravilhoso. E aquela mulher começou a pregar para mim. E eu fiquei impressionado com aquela senhora carregando material reciclável, sem muita cultura. Ela começou a contar para mim, olha rapaz, eu não sei ler, só sei assinar meu nome com meu dedo, não sei escrever direito, mas eu ouvi a Bíblia, de alguma forma Deus tocou no meu coração e hoje eu quero falar para você de Jesus. E eu fiquei caladinho, querido. Eu já tinha mais de 10 anos de evangélico, 10 anos realmente na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E naquele momento Deus estava falando comigo através daquela senhora analfabeta. E a gente precisa entender que o conceito de salvação não pode ser limitado pelas nossas mentes humanas. Nós somos seres limitados, a gente não compreende essa questão de salvação. Porque é Deus quem salva as pessoas, é Ele quem levanta as pessoas, é Ele quem cura as pessoas, é Ele quem transforma. Nós apenas somos instrumentos na mão dEle, nas mãos de Deus, para poder abençoar várias pessoas. Nós temos que entender que nós somos canais de bênção, nós somos ponte de ligação, porta aberta para as pessoas e não somos juízes. E naquele momento Deus começou a trabalhar no meu coração, me mostrando que, Davi, você precisa aprender que eu que salvo as pessoas. E aquela senhora, sem ter conhecimento, sem ter estudo algum, começou a pregar para mim o evangelho. E eu e ela caminhando com 2 sacos de material reciclável, sujos nas costas, e ela pregando o evangelho para mim. E eu já cristão há muito tempo, fui ali abençoado pelaquela palavra daquela senhora. Então, a gente tem esse conceito de que as pessoas não receberão o evangelho. Porque o nosso tema hoje qual é? Aqueles que nunca ouviram o evangelho serão salvos? O conceito de salvação precisa ser entendido. E naquele momento aquela senhora mostrou para mim, mesmo não sendo estudada, mesmo não tendo a formação que eu tenho, mesmo não tendo os anos de caminhada com Cristo, a ousadia dela de falar de Jesus para mim foi maravilhosa. É como se eu estivesse escutando a Bíblia pela primeira vez. E ela começou a citar alguns versículos bíblicos, mas ela nunca tinha lido a Bíblia. Ela começou a falar que Jesus é a salvação, Jesus é o caminho. E ela começou a falar, olha rapaz, que Deus abençoe você. Foi Deus que te trouxe aqui para me ajudar, para você escutar a palavra de Deus. E eu saí dali muito edificado. Muitas vezes nós buscamos conceito de pessoas estudadas, e é importante isso, de pastores renomados, de pessoas que a gente acha que realmente vai trazer muito conceito para nós. Nós precisamos entender que buscar a Deus
nesse momento que nós estamos passando e também em qualquer momento da nossa vida, Ele vai nos trazer esse entendimento. Ele vai nos fazer pensar, certo? Pensar sobre aquilo que nós temos que aprender. E essa senhora, com um saco de material reciclável nas costas, conseguiu mostrar para mim que, mesmo ela não tendo nenhum tipo de contato, lendo a Bíblia ali, ela ouviu o Evangelho de alguma forma, ela morava perto de uma igreja, pelo que eu entendi da história que ela me contou, e ali ela ouviu a Bíblia e a Bíblia tocou o coração dela. Ah, Davi, mas e os povos distantes? Mas as pessoas que estão caminhando com os índios, que não têm contato com a civilização? Aí nós temos que entender a misericórdia de Deus. Para isso eu quero compartilhar com vocês alguns versículos através da Bíblia, que é o nosso manual aí, certo? Que nós vamos ler esse manual agora para poder entender. Pega a sua Bíblia aí em Efésios, tá? Carta de Paulo aos Efésios, tá? No capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos aí, mas o versículo que eu quero realmente dar ênfase a ele aí é o versículo 10, tá joia? Se você está me escutando, está entendendo o que eu estou falando, deixa um joinha aí, compartilha essa live com as pessoas que você gosta. Se você achar esse tema interessante, quiser também compartilhar com as pessoas da mesma fé que você, para falar sobre salvação, clica no aviãozinho aí, compartilha com as pessoas esse link, para que as pessoas possam também ser abençoadas através da palavra de Deus. Olha só, Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a igreja que estava em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos abençoou em Cristo. Olha só, presta atenção para a gente entender quem trouxe a salvação para nós. Foi o próprio Deus. No versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes da criação do mundo, Deus sempre teve um plano de salvação para a humanidade. Deus não é um Deus que brinca com o ser humano como se ele fosse um boneco, como se ele fosse apenas um computador, como se ele fosse algo descartável. Deus sabia e sabe da nossa limitação humana, que somos seres finitos, que teremos um fim. Portanto, Ele traçou um plano através de Jesus Cristo, que é realmente a salvação. A salvação está em Cristo Jesus, quando Ele morreu na cruz. Então, Ele tirou o pecado do mundo através da morte dele. Desculpa, pessoal. Continuando aqui no versículo 5 da sua Bíblia aí, capítulo 1 de Efésios. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, que é o nosso amado Cristo. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo, prestem atenção, por favor, nesse versículo 10, de fazer convergir, melhor dizendo, em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que nós podemos entender nessa trajetória aqui que nós fizemos nesses versículos aqui, que é o seguinte: todas as coisas vão convergir em Cristo. O Evangelho, a Bíblia, converge em Cristo. A Bíblia, ela é cristocêntrica, ela tem Cristo no seu centro. Ela tem Cristo como alvo realmente, para que as pessoas entendam que através de Cristo ela vai ser salva. Mas Davi, nós estamos falando de pessoas que não escutaram o Evangelho. Quem nunca ouviu falar do Evangelho será salvo. Tem condições? Claro que sim, queridos. Por que, Davi, que isso tem condições? Porque o Evangelho são boas novas
e Cristo será pregado a todas as nações. Porque isso é o ministério, melhor dizendo, porque isso é o que a Bíblia nos ensina, tá? Isso é o que a Bíblia demonstra para nós, porque esse plano de salvação é para toda a humanidade, não é apenas por um grupo seleto. Sim, Deus escolheu a nação de Israel, mas poderia ter escolhido qualquer outra nação. E através da nação de Israel, trouxe Cristo para todos nós, para nos abençoar e abençoar a humanidade. O que a gente precisa entender é que nós não estamos aqui para julgar as pessoas. A questão de salvação, como eu disse no início aqui da live, é muito ampla. Algumas pessoas têm um conceito de salvação, comida. Se ele receber uma comida, ele está salvo da condenação. Outras pessoas têm um conceito de salvação, ser salvo de uma doença terminal, ser salvo de uma violência do lar, ser salvo de uma perseguição, ser salvo de uma crítica. Tem vários conceitos de salvação, mas o que nós estamos tratando aqui é o conceito de salvação em Cristo. E o conceito de salvação em Cristo é que Cristo nos salva desse mundo, Cristo nos salva do inferno primeiramente, né? Da condenação do inferno, porque Deus mandou para o inferno o diabo, mas aqueles que infelizmente não creem em Deus, como diz a Bíblia, irão junto com ele para lá. Agora, quem são essas pessoas? Só Deus sabe. Nós não estamos aqui para fazer esse tipo de julgamento e nem para ficar selecionando ninguém. Nós devemos selecionar o que a gente fala, nós devemos selecionar os nossos pensamentos, selecionar as pessoas com quem nós andamos, e isso faz de nós pessoas que vão espelhar a graça de Deus onde estivermos passando. E com esse versículo eu entendo o quê? Que todas as coisas convergem em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, ele rasgou o véu que separava a gente de Deus, né? Quem entende um pouco de Bíblia, quem não entende, existia um véu num templo. Esse véu era ultrapassado apenas por algumas pessoas selecionadas. Agora rasgou-se o véu. Todo mundo tem acesso a Deus. Então o nosso Deus maravilhoso, Deus que a gente acredita porque nós somos criacionistas, nós acreditamos que o nosso Deus criou todas as coisas, esse Deus que salvou a humanidade através de Cristo, salva também as pessoas que não escutam o Evangelho, como a gente acredita hoje. Por exemplo, as pessoas acreditam que falar Jesus te ama é pregar o Evangelho, mas muitas vezes é falar a verdade com alguém que está passando uma dificuldade. É ajudar uma vida a ser liberta de uma mentira que ela está vivendo. Boas novas, o Evangelho significa boas novas. E Cristo é a melhor boa nova que existe, claro. Mas ele pode ser apresentado para as pessoas de várias formas. Um exemplo disso é, por exemplo, se eu falar que Jesus é o pão da vida, nós vamos entender que ele é o nosso alimento. Mas se eu falar com um índio que nunca teve contato com o pão, que Jesus é o pão da vida, ele vai falar: o que tem a ver com a minha vida? Então, com o índio, nós vamos fazer o quê? Jesus é o peixe da vida. Nós vamos trazer o conceito de salvação para aquela realidade. E aí que entra essa pergunta, né? Esse questionamento. Aqueles que nunca ouviram o Evangelho serão salvos? O nosso conceito de ouvir o Evangelho é apenas ouvir a Bíblia. Mas nós precisamos entender que as pessoas podem ouvir as boas novas de Cristo, de Deus, através de outras formas. Através de um milagre realizado. Deus pode realizar um milagre numa pessoa que nunca ouviu a Bíblia, ela está isolada, às vezes, da humanidade, e Deus pode alcançá-la. Agora, a questão é o crer. Como Deus vai fazer isso, compete a Ele. Agora a questão é o crer. Se a pessoa vai crer realmente naquele milagre, vai crer que é Deus que está ali para salvá-la, se vai ter essa questão realmente da entrega. Isso não compete a nós. Retoma minha fala para que a gente possa entender. Ninguém salva ninguém. Nós não salvamos ninguém, né? É Deus que salva as pessoas realmente. Salva as pessoas do inferno, salva as pessoas desse mundo corrupto e salva a gente da gente mesmo, do nosso ego, da nossa vida carnal, das nossas vontades de fazer coisas erradas que todos nós temos, né? Eu acho engraçado as pessoas falarem assim que alcançam um nível espiritual que ela não tem mais nenhum tipo de vontade. Já ouvi algumas pessoas falando que passam por esse tipo de dificuldade, passam por esse nível espiritual. Não existe nível espiritual. Existe realmente uma dedicação a Deus, a sua palavra e as vidas que estão aí perdidas. Quando você encontra esse propósito e preenche a sua vida com essas coisas, você fica mais apto a permanecer de pé.
a permanecer na presença de Deus. Você pode perceber que as pessoas que são referências para nós do Evangelho, pessoas com referências no trabalho, pessoas com referências com professores, são aquelas pessoas que são dedicadas realmente, levantam cedo, fazem realmente o seu trabalho com excelência. Esse tipo de dedicação faz a diferença, tá certo? Esse eu queria deixar como reflexão nesse primeiro momento para nós. Vamos abrir também, pessoal, a nossa Bíblia aí, em Isaías, tá? Lá no Antigo Testamento, Isaías capítulo 46, o versículo 9 e o 10, que nós vamos dar ênfase aí. Isso mesmo, dedicação a Deus, exatamente, é o que nós precisamos. Olha só, vamos lá, Isaías capítulo 46, nós vamos ver o versículo 9 e versículo 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Qual é a boa, perfeita e agradável? É a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que todo homem se converta e encontre com Ele e mude a trajetória da sua vida. Então, se a pessoa não escuta o Evangelho, como nós colocamos esse tema aqui, né? A Caiusa, que está aí presente também, trouxe esse tema muito bem elaborado, né? Se elas não escutam o Evangelho, não somos nós que temos autoridade para falar que elas serão salvas ou não. Mas aqui está mostrando para nós que Deus, Ele anunciou o fim desde o princípio. Por que essa palavra nos anuncia dessa forma? Porque nas mãos do Senhor está o controle da vida. Nas mãos de Deus. Ah, Davi, então você está falando que Deus trata todo mundo como um marionete. Não. Deus não trata todo mundo como marionete. Não. Ele dá as opções para que as pessoas sigam e ainda dá a melhor sugestão. Ele diz, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, escolhe o caminho correto, faça as coisas certas, pague suas contas em dia, pregue o Evangelho, mostre para as pessoas as verdades da vida, mostre para as pessoas o que elas precisam aprender, elas precisam estudar, ler livros, mostre para as pessoas que elas precisam andar com cinto de segurança nos carros, para não cometer um acidente, para não sofrer um acidente ainda pior se bater o carro. São detalhes que nós precisamos aprender todos os dias que nos farão viver esse Evangelho. E talvez você possa alcançar muitas pessoas apenas com suas atitudes. Nós poderemos alcançar pessoas com atitudes. Uma frase que eu gosto muito de citar que é o seguinte: pregue em todo momento. Use as palavras se necessário for. É um conceito que eu tenho buscado todos os dias da minha vida, aprender a controlar nossas palavras, controlar nossos pensamentos e continuar crendo que o domínio de todas as coisas está nas mãos de Deus. Isso não quer dizer que nós não temos que levantar cedo, que nós não temos que nos dedicar, nos debruçar sobre a Bíblia, estudar, reler. Tem um conceito na teologia, né, de estudar hermenêutica, de pesquisar, de entender a Bíblia. Né? A gente precisa entender, ler de novo o versículo, procurar o conceito gramatical daquele versículo, procurar entender um pouco mais a história bíblica. Quem escreveu esse livro? Por que ele escreveu dessa forma? E o problema nosso, às vezes, como cristãos, é que nós temos preguiça de estudar. E aí, às vezes, alguns conceitos se tornam pesados a nós. Exatamente. Tá, a pastora Fátima, o pastor Dólova, obrigado pela presença de todos aqui. Estão gostando da live aí, pessoal? Compartilha, curte o coraçãozinho para dar mais relevância para a nossa igreja, alcançar outras pessoas também. E a gente precisa entender justamente sobre a questão das atitudes. Por isso que eu repito, pessoas que talvez não escutaram o evangelho da forma que a gente acredita, serão salvas pelo nosso Deus, serão salvas por Ele, porque é dele todas as coisas. E ele ainda coloca, desde a antiguidade, no versículo 10 do capítulo 46 de Isaías, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam que digo, o meu conselho será firme
e farei toda a minha vontade. Quer dizer, Deus tem a vontade de salvar toda a humanidade. Eu não tenho no meu coração que Deus é um monstro, que destrói vidas, que prejudica as pessoas, que manda as pessoas para o inferno. Nada disso. Eu creio que Deus sempre luta para salvar as pessoas. Eu acredito no Evangelho de Cristo, sim, e que Jesus não morreu em vão, que a graça de Cristo vai alcançar as pessoas. Eu creio nesse Evangelho salvador, que alcança qualquer que seja a vida, qualquer que seja a pessoa, independente de onde ela esteja, independente de qual erro ela tenha cometido, Cristo morreu por todos. Dando continuidade também, pessoal, a esse estudo, abre a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Faz a gentileza aí. Olha só. No versículo 4 e o versículo 5, vamos refletir sobre isso, eu acho muito interessante também. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Cristo, como plano de Deus, veio para salvar a humanidade. E então, queridos, nós precisamos crer que Ele salvará a humanidade. Quando você for pregar o Evangelho para alguém, ou você que está me escutando que não é cristão, que não tem sua fé em Deus, quando você receber essa palavra, apenas creia, porque não depende de mim nem de ninguém que está aqui presente fazer a mudança na sua vida. É você que precisa entender que precisa mudar. Somos nós que precisamos mudar nós primeiro, para depois fazer algo de bom para o próximo. Cristo, com 33 anos, viveu uma vida, completou seus 33 anos ali, viveu uma vida de aprendizado nessa terra, passou por dores, sofrimentos, até a morte de cruz, para que todos nós tivéssemos um exemplo de vida a ser seguido. Então, se eu posso deixar uma mensagem de salvação para vocês que estão nos assistindo e para você que vai nos assistir, é Cristo. Sem erro, sem falha. Eu vou falhar e outros falharão porque nós somos humanos, somos seres finitos. Mas a palavra de Deus nos instrui dessa forma. Eu queria deixar essa reflexão aqui claríssima para vocês, porque não tem outro evangelho, não tem outra boa nova que nós possamos pregar que não seja a verdade. Cristo nos amou até o fim. E você que é cristão, você que quer fazer parte dessa família também, que quer acreditar, que quer crer em Cristo. Por exemplo, se você tem uma pessoa que é totalmente isolada do mundo, você não precisa falar para ela. Ame essa pessoa primeiro. Pense no exemplo de Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus já pensava em nós. Antes de criação de todas as coisas, Deus já pensava em nós. E você acha que Ele esqueceu de nós? Você acha que Ele esqueceu de você que está me escutando, está me assistindo? Jamais. Deus jamais se esquece de nós. É a nossa ansiedade, são as nossas preocupações, são os nossos afazeres que às vezes ocupam a nossa mente e fazem a gente perder um tempo precioso de relacionamento com Deus. Então hoje eu quero trazer mais uma vez dentro do tema: pessoas que não escutam o Evangelho serão salvos? Por Deus, não conforme o nosso entendimento. Podem ser alcançadas? Claro que sim, porque o nosso Deus não está aqui para salvar apenas uma parcela, mas todos. O Evangelho será pregado a todos e a Bíblia alcançará nações, a Bíblia alcançará povos isolados, sim. Não depende só de nós ou de missionários, mas o nosso Deus ele é poderoso para alcançar a pessoa onde ela estiver. É isso que a gente precisa crer, é isso que precisa falar, distribuir essa informação, essa clareza para as pessoas, para que as pessoas possam entender que nós, como servos de Deus, como crentes na Bíblia, temos a certeza de que esse Deus ama a todos de forma igualitária, sem julgamento, sem diminuição, sem preconceito. É importante tratar isso. Como eu disse aqui, a história da senhora que pregou para mim, sendo analfabeta. Cuidado, talvez nós que temos a habilidade de ler,
temos formação, nos achamos autossuficientes, podemos perder grandes oportunidades, nos achando certos, corretos ou até mesmo santos. Quem faz tudo em nós, quem nos dá sabedoria é Cristo. Nós precisamos abraçar o que Ele coloca dentro de nós e viver com intensidade para poder abençoar vidas e continuar marcando a nossa geração com boas atitudes, com reflexões que vão fazer as pessoas repensar as atitudes delas. E é isso que eu quero deixar para vocês aqui sobre esse tema. Sim, Deus pode salvar uma pessoa que nunca tenha escutado o Evangelho que nós às vezes pregamos, que às vezes é só a Bíblia, né? Não, Deus pode salvar as pessoas. O Evangelho é uma boa nova, é uma verdade que vai ser pregada por uma pessoa que precisa ser liberta. E essa verdade pode ser pregada até por um animal. Que é isso, Davi? Sim. No Antigo Testamento, um homem estava seguindo por um caminho e Deus não queria que ele seguisse por aquele caminho. E Deus abriu a visão do animal que ele estava montando, que era uma mula, chamada mula de Balaão. Muitas pessoas conhecem essa história. E eu quero deixar aqui, eu não vou ler esse versículo, porque eu quero estar encerrando com você essa reflexão. E aí a mula começou a ver um anjo com uma espada de fogo enorme na frente ali de Balaão, que estava montado nela, e a mula parou. E ele começou a bater no animal, para o animal continuar andando, né, em direção errada. E Deus abriu o entendimento daquele animal. E o animal virou para o cara que estava montado nele e falou assim: ô, você está me batendo por quê? Quando que eu deixei de te servir? E ele, que isso? Uma mula falando comigo, falou: olha, tem que passar por ali. E a mula falou assim: eu não vou seguir, tem um anjo ali que vai nos matar se a gente continuar nesse caminho. Naquele momento, aquele homem que estava seguindo pelaquele caminho ouviu a voz de Deus através da boca de um animal. Então Deus pode sim salvar as pessoas onde elas estiverem, através até da boca de um animal. Deus pode falar. Deus pode usar quem Ele quiser, Ele usa as pessoas. Né? A gente ouviu várias histórias na Bíblia de vários animais interferindo na vida das pessoas. Uma baleia que engoliu Jonas, né? A Bíblia fala um peixe grande, mas Jonas foi engolido por um peixe e lançado numa outra terra onde Deus queria que ele estivesse. Então a gente entende que Deus pode fazer da forma que Ele quiser. Então se a pessoa nunca escutou o Evangelho, que é essa Bíblia que nós carregamos, bem formatada, né? Essa Bíblia encadernada e tal, mesmo que ela não escute da forma que nós estamos compartilhando aqui hoje, Deus pode alcançar essa vida e pode salvá-la sim. Tá joia? Fica essa reflexão para vocês aqui. Se você gostou, compartilha. E todos vocês que estão nos escutando aí, deixa um joinha seu aí que você escutou, deixa um comentário, né? O comentário de vocês aqui, ó, tá aqui. Eu vou ler alguns. Caioso comentou, deixa uma carinha, amém. Tamo junto, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Dólava, da nossa vida, fala mais alto que a nossa voz, com certeza. Bênção, obrigado. Pastora Fátima. Bênção, glória a Deus pela vida de vocês. Compartilha aí, galera, com as pessoas que você gostou, tá joia? Deus abençoe a sua vida. Quero fazer uma oração aqui junto com vocês para a gente poder encerrar, tá joia? Deus, nós nesse momento oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor possa, Pai, abençoar as pessoas que vão ouvir essa live onde estiverem, que elas possam realmente refletir sobre esse conceito de salvação e entender que às vezes o Senhor está dando vários sinais para essas pessoas e elas ainda não enxergaram. O Senhor possa tocar essas vidas em nome de Jesus. E em todos que estão nos escutando aqui agora, sejam abençoados, que a sua presença transborde sobre essas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, através do seu poder, da sua graça, da sua palavra, alcance esses corações, alcance essas vidas, não conforme uma religião que tenha preconceitos, mas conforme o amor de Cristo que rompe barreiras. Nós abençoamos todos que vão escutar essa mensagem, em nome de Jesus. Deus te abençoe, boa noite, um abraço para todos vocês.